E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a essa edição especial do nosso programa aqui sobre jogos, né, que é o Game On. Essa edição é feita em português. Eu sou o Bruno Oliveira, eu trabalho na equipe do Play Games aqui em Mountain View, Califórnia. Eu trabalhava no Brasil antes e... Eu sou o Neto Marinho, Developer Advocate de Android. Fico aí no Brasil junto com vocês, aí, baseado em São Paulo no caso. Legal. Então, nesse episódio de hoje a gente vai dar uma introdução geral, né, sobre o que é Google Play Games. A gente vai falar um pouco, quer dizer, do ponto de vista técnico, né, para desenvolvedores, quais são as APIs que estão disponíveis, quais são os features, etc. Então a gente vai dar aí uma introdução geral, né, sobre o serviço. Toda a nossa fonte principal de informação para tudo, né, para documentação, é esse site aqui, né, que é a nossa documentação geral do Google Play Game Services. Então só para vocês verem a URL aqui maior, essa aqui é a URL, né, developers.google.com/games/services. Então esse é o site no qual tem quase toda a nossa documentação aí do Play Games, né? O pessoal que estava viajando fora do planeta e não viu quando lançou o Google Play Games, quando foi lançado, Bruno, o pessoal aí sabe lembrar? Então, o Google Play Games foi lançado no Google I.O., né? Foi quando a gente lançou o serviço, né? Legal. E o que a gente pode fazer que você gostaria de dar um destaque maior assim, para o pessoal que desenvolve jogos, que vinha sofrendo com algumas coisas? Acho que vale a pena destacar algumas features que o desenvolvedor de jogos sofria com algumas coisas, né? Principalmente no mundo mobile também, né? Com certeza. Bom, assim, a maioria dos jogos tem uma certa, mesmo que seja um jogo que não seja competitivo, ele tem uma certa competitividade implícita, que é, por exemplo, se você conseguiu chegar até um nível tal, se você conseguiu tantos pontos, etc. Então, às vezes é legal você colocar no jogo, por exemplo, o conceito de achievement, o conceito de um high score, né? Legal. Exato. Então, isso às vezes torna o jogo muito mais interessante, né? Porque o jogador sente que ele está jogando para alguma coisa, né? Ou seja, eu não estou jogando só para gastar meu tempo, eu estou jogando para colocar um score ali nos high scores e mostrar para meus amigos que eu consigo fazer 6.000 pontos naquele jogo X. Então, às vezes isso torna o jogo muito mais interessante, né? E por falar em amigos, também tem uma coisa bem legal, né? Eu não preciso mais jogar sozinho, né? Como na época da cobrinha lá, né? É verdade. Então, a gente tem também uma parte principal, acho que, do Google Play Games é justamente essa parte multiplayer, né? Então, a gente faz toda a parte chata para vocês, ou seja, antigamente é mó chato, né? Você tem que manter um servidor e não sei quanto. Exatamente. Então, sabe, você receber uma ligação no meio da noite dizendo que o servidor pegou fogo, né? Isso é tão 1990, né? E quanto mais tem que mundo de visitantes, está super animado que o seu jogo está indo bem, aí cai o seu serviço, porque você não estava esperando aquele tráfego, alguma coisa assim, sei lá, né? porque lá um data center, o estagiário tropeçou no fio, aí já era o seu jogo, né? Então, por isso que uma parte bem legal é justamente essa parte de real-time multiplayer. Então, isso a gente fornece gratuitamente, né? Ou seja, basta você fazer chamadas da API, é perfeitamente gratuito e você consegue fazer multiplayer entre os seus jogadores, né? E, inclusive, não só multiplayer de convite, né? Ou seja, o jogador não precisa só convidar os amigos. A gente tem também o conceito de automatch, a partir do qual você consegue, por exemplo, fazer com que o jogador jogue com pessoas aleatórias. Então eles nem precisam se conhecer, nem precisam estar nos círculos um do outro para conseguir jogar um contra o outro. Legal. E isso é muito legal, né? Ô Bruno, o pessoal pode estar pensando assim, né? É do Google, foi anunciado no Google I.O., então só funciona com Android esse Google Play Games. Pois é, isso é o que eu pensaria se eu ouvisse sobre esse serviço, mas na verdade não, nós funcionamos tanto em Android quanto em iOS quanto em web. Olha só. Então, uma das grandes vantagens do nosso serviço é justamente que ele é cross-platform, né? Então você pode escrever o seu jogo, se o seu jogo rodar em Android, iOS e web, você consegue fazer integrar as três plataformas ao mesmo tempo. O web não tem multiplayer, né? O multiplayer tá no Android por enquanto. E só para lembrar, tem alguns episódios que estão em inglês, tá, pessoal? Mas tem os episódios que tem o pessoal daqui que gravou até para iOS. Tem dicas de desenvolvimento iOS, né? Exatamente. É até engraçado que você vê no canal de Android, tem um vídeo sobre como fazer uma coisa para iOS, né? Mas é porque esse serviço é... Então você que mexe com Android, avisa o seu amigo para ele também, que se ele mexe com iOS, para ele também dar uma olhadinha que ele pode usar esse serviço nos jogos dele no iOS. Exatamente. Se você conhece desenvolvedores iOS, eles são pessoas também, então você pode avisar para eles que o Google Play Game Services também funciona. A gente não exclui. Esse site aqui é justamente a nossa documentação. Então, aqui ele está dividido, tem essa parte de conceitos gerais, né? Então, se vocês forem aqui em Game Concepts, tem esse conceito aí de achievements, etc., né? Acho que para nós que estamos acostumados com jogos, isso não é mistério nenhum, né? Um achievement é uma coisa que você consegue, tipo, sei lá, matar 5.000 inimigos, encontrar 5.000 coisas, é um achievement, enfim. Cloud Save é uma coisa muito legal, né? Isso Cloud é Save, legal pra caramba. Isso é muito legal. Cloud Save é o seguinte, é só uma maneira que você consegue gravar o estado, o progresso do usuário na conta Google dele. Então, por exemplo, se o usuário já completou os 6 primeiros níveis do seu jogo, você joga isso no Cloud Save e depois quando o jogador for jogar num outro device, né, ele tem um outro device lá, tem um tablet, por exemplo, ele vai no tablet, vai jogar e, de repente, os 6 primeiros níveis já estão unlocked.
Isso é muito legal porque isso elimina um dos fatores principais que me fazem desistir de um jogo. Esse fator principal é o seguinte, eu não quero jogar o primeiro mundo daquele jogo de novo. E ele pode, de repente, estar no celular dele no busão, no metrô, aí chega em casa, pô, agora eu vou jogar no tablet, deitado aqui no sofá e tá lá o nível já desbloqueado, tudo certinho, né? Além de que o que eu sempre falo é que a natureza tem propriedades interessantes, né, com celulares. Os celulares tendem a cair na água, eles tendem a ter uma gravidade excepcional. Exatamente. Né? Eles são atraídos por líquidos, então assim, é comum, assim, o celular dá problema, você tem que trocar, ou sai um celular novo que você não pode viver sem, e de repente você fica sem os seus níveis, né? Isso é uma experiência muito ruim. Então, Cloud Save é o seguinte, a gente tem aqui uma diferença principal, aqui às vezes as pessoas perguntam, ué, mas o Google já não tinha uma solução para cloud antes, a gente já não tinha o Google Drive, que era justamente para gravar estado na rede, mas é aquela diferença que a gente sempre fala, que é a diferença entre um ralador de queijo e uma serra elétrica, né? Se você está tentando derrubar uma árvore e construir uma casa, um ralador de queijo provavelmente não é uma boa opção. Não que seja impossível, mas eu já tentei fazer, é horrível. Não usa ralador de queijo para construir casa. Vou anotar. Exato. Mas se você estiver tentando ralar um queijo, por exemplo, né, aí obviamente o ralador de queijo é muito melhor porque ele faz uma tarefa específica, apesar de ter menos poder do que uma serra elétrica. Né? Então, certamente, Cloud Save tem menos poder do que o SDK do Google Drive, mas ele serve para esse... Exatamente para isso, foi feito para isso. Exatamente, né? Para isso, exatamente. Você grava, na verdade são só 512K que a gente tem no momento, você joga esse 512K na rede, carrega de volta, é só isso e funciona. São divididos em alguns slots, a pessoa pode inclusive organizar, que ela salvar num slot equipamento, no outro slot o estado da fase. Lembrando, pessoal, não precisa mandar os dados como assim, um objeto grande para a memória. Você vai mandar alguma coisa que seja suficiente para o seu jogo recapitular aquele estado que ele estava no momento. Então você pode mandar um código de uma fase, alguma coisa assim. Exatamente, você vai mandar a forma mais econômica possível de representar aquele estado. Exatamente. Né? Não vale mandar um zip do jogo inteiro, né? Porque isso não vai, não vai dar certo. Imagens, né? Que eu matei esse chefão aqui. Né? Exatamente, não, isso não vai dar muito certo. O que mais? Nós somos inteiramente integrados, quer dizer, o Google Play Games é inteiramente integrado com o Google Plus. Então, por exemplo, você também pode usar o serviço do Google Plus, como por exemplo, você pode fazer um post interativo. Por exemplo, o jogador acabou de terminar aquele nível super difícil do seu jogo que ninguém nunca conseguiu antes. Ele pode pegar um screenshot daquilo e o seu jogo pode incluir, por exemplo, a funcionalidade de Interactive Post, que ele permite postar uma coisa no Google Plus, com consentimento do usuário, claro, né? Sim. Mas ele posta no Google Plus dizendo, eu consegui passar dessa fase, ou etc. Né? E o legal é que isso dá um drive direto para o seu jogo na Play Store se o outro usuário que clicar naquele post não tiver. Então, além de tudo, é uma forma de usar os usuários para divulgar o seu jogo, então isso é bem legal mesmo. Sem dúvida, justamente, né? Isso, quer dizer, nós como Developer Relations, os desenvolvedores sempre estão perguntando pra gente, mas como que eu faço para os jogadores descobrirem meu jogo, né? O meu jogo é o melhor jogo que a história já presenciou, mas só que ninguém está jogando. Eu tenho esses 20 usuários que são o pessoal do meu escritório, mas fora isso ninguém mais está jogando meu jogo. Por quê? Vocês conseguem colocar o jogo featured, etc, né? Então, além de colocar o jogo featured, tem muito mais avenidas, né, para você justamente conseguir essa tal de discoverability, né? É muito bonito. Que eu não consegui traduzir para o português ainda. Descobrabilidade. Descobrabilidade, exatamente. A descobrabilidade do jogo é uma coisa muito importante. Aurélia que nos perdoe, mesmo. Exatamente. Certamente esse não é um show sobre gramática portuguesa. Por enquanto não. Então, justamente isso. Inclusive se você colocar multiplayer, melhor ainda, né? Porque o que acontece se eu estou jogando um jogo que é muito legal, multiplayer, eu convido o Neto e o Neto não tem o jogo instalado. O que acontece é que o Neto vai ver no celular dele, ele vai ver uma notificação dizendo, o Bruno está te convidando para o jogo X. E se o Neto clicar nessa notificação e não tiver o jogo, automaticamente o Neto vai para a Play Store, para onde ele pode baixar o jogo X. Então pronto, você conseguiu mais um usuário aí, só porque você implementou o multiplayer. E aí assim, a gente não é nem o objetivo discutir game design, uma coisa assim, mas você pode explorar isso de várias maneiras, como por exemplo, pedir que o usuário consiga mais amigos como um achievement também, e aí você consegue fazer o drive dessa instalação para o pessoal. Enfim, é um recurso muito poderoso que, se bem utilizado, você pode aumentar incrivelmente o número de usuários e é um ciclo virtuoso, né, Bruno? Porque você tem mais usuários jogando, mais divulgação do seu app, do seu jogo e mais gente então vai instalar e melhor vai ficar no ranking, etc. Exatamente. Então, quer dizer, só tem vantagens aí, né? Então aqui a gente tem leaderboards, né? Novamente, leaderboards é aquela coisa que nós como jogadores já conhecemos, né?
Temos aqui também a parte de leaderboards mais avançados, né? Então dá para... Aqui nós temos uma distinção bem importante entre o leaderboard que é público e social, né? Uma coisa que é muito legal é o seguinte, às vezes aquele high score público, às vezes sempre tem aquele cara X do país Y que fez 2 milhões de pontos e ninguém nunca vai conseguir bater aquele score porque ninguém no mundo tem tanto tempo livre quanto aquele cara. E acaba desmotivando. Exatamente, acaba desmotivando. Então por isso que também é muito importante você ter o leaderboard social, que ele apresenta dentre os seus amigos quem é que está em primeiro, quem é que está em segundo, etc. É isso que importa, né? É isso que importa, né? Porque quem se importa com o cara X do país Y conseguiu 2 milhões de pontos. O amigo da Bahia do lado, você pode falar assim, ó, passei você agora, vai lá, se vira. Exatamente. Mas legal é você ver que o seu chefe te passou e você falar que não tem motivo nenhum nesse universo pelo qual o seu chefe tem que ter um score maior naquele jogo. Então você, obviamente, faz o que toda pessoa razoável faria, que você passa o dia seguinte inteiro jogando naquele jogo para conseguir bater o score do seu chefe. Bom, aí depois a gente tem aquela sessão de multiplayer, né? Então a sessão de multiplayer aqui explica tudo sobre como fazer um multiplayer match, fazer o sign-in, convidar os amigos, fazer aquela coisa que eu estava falando que é de automatch, né? Que é você encontrar automaticamente as pessoas que estão a fim de jogar agora. Então, os detalhes, obviamente, vocês veem depois, mas a documentação está aqui. A gente tem a parte do setup também, que ele explica exatamente como fazer para configurar o seu jogo. Isso a gente também não vai entrar em detalhes, mas assim, é só um processo, uma receita de bolo, vai seguindo passo a passo e você configura seu jogo. Depois disso você coloca o seu ID lá no seu aplicativo Android e você pode começar a usar a API. Depois a gente tem a documentação específica do Android, né? Então tem documentação detalhada aqui de como fazer sign-in, como colocar inclusive com trecho de código, né? Exatamente, inclusive com trecho de código, então, quer dizer... É bem fácil de você começar a usar isso hoje, né? Então a gente tem também referência da API, tem a parte do iOS também. Eu não entendo absolutamente nada de iOS, então essa sessão é meio grega para mim. Isso, quem tinha curiosidade, repetindo, tem vídeos já feitos em inglês. Antes que o pessoal pergunte nos comentários aí, a gente tem projetos de fazer mais vídeos em português também no Game On. Eu vim aqui só para negociar com o Bruno isso, né, Bruno? Exatamente. Mas a gente também está levando alguns vídeos Dev Bytes, Next Level Tips, e em breve também a gente pode ter alguns vídeos de Game On, fiquem aí ligados. Isso aí. Tem também web, né? Então a gente não esqueceu da web, e quando eu falo web, eu não quero dizer só web, né? Assim, não é só browser. É uma API REST, então você consegue chamar essa API de qualquer coisa que consiga fazer chamadas REST. Se você quiser implementar um jogo porque dá para jogar na sua geladeira... Você quer fazer um game, como aqueles games que vendiam no 25 de março lá o pequenininho, você também pode inventar, afinal é uma API. Você pode fazer um hardware embarcado. Exatamente. Então, afinal é tudo, quer dizer, a decisão de qual plataforma usar é sua. Você pode fazer a chamada REST. Não tem limitação nenhuma. Algumas coisas estão, lembrando, estão na plataforma Android, não estão nessa plataforma web, tá? Multiplayer especialmente só tem Android, e em iOS vai ter logo, que a gente está trabalhando nisso. Mas pelo menos ali você já pode ter a parte social, a parte de leaderboard e achievements, que já dá um bom boost no seu jogo e te poupa boa parte de codificação. Assim. Com certeza. Então depois tem a parte de downloads, etc. Vale a pena dar uma olhada nesse site inteiro, né? Novamente, a URL desse site é developers.go.com/games/services, ele tem tudo ali. Agora, um outro site que é importante é o site de samples de Android, né? Legal. Não que os samples das outras plataformas não sejam importantes, mas como eu e Neto trabalhamos no time do Android, obviamente a gente sempre puxa a sardinha pro lado do Android. A gente também entenderia muito bem as outras plataformas. Exatamente. Vamos ser honestos. Exatamente. Então, esses são samples do Android. Nós também temos sample para outras plataformas e tem links ali no site da documentação, né? Mas falando sobre Android, é nesse site aqui que vocês podem encontrar o sample de Android, que é um site no GitHub, que está aqui. Não somente vocês podem baixar os samples, como também se vocês encontrarem qualquer bug, etc., vocês podem mandar um patch para corrigir, melhorar, enfim. É open source, né? Então, viva open source, né? Com todos os benefícios de open source. Tem um readme detalhado aqui sobre quais são os samples que a gente tem. Entre elas, por exemplo, tem um jogo muito emocionante que chama Button Clicker 2000, no qual você pode competir com seus amigos para ver quem clica mais vezes um botão em 20 segundos. Cara, então, isso é a modernização de um jogo legal que eu vou fazer com relógio, hein? Olha só que legal. Exatamente. Então, muito moderno. Nós acreditamos que isso vai redefinir o conceito de diversão no século XXI. Depois tem outros samples também, que é sobre cloud save, etc. Tem instruções detalhadas sobre como você faz para executar cada um dos samples, até inclusive como configurar no Android Studio. Só para vocês verem o poder de colaboração aí da comunidade, quem submeteu os builds para o Android Studio, né, os build files, foi um colaborador da comunidade. Não foi a gente que fez os builds, eles mandaram e a gente colocou aqui, porque funciona. Outro site importante é esse aqui, né? Que a URL desse é o code.com/p/playgamesplatform. Esse aqui é onde a gente tem o nosso chamado Issue Tracker. Então, se vocês forem aqui clicar em Issues, aqui é o nosso Issue Tracker. Ou seja, se vocês encontrarem algum bug na plataforma,
Né? Diferente de bug no samples, né? Num bug no samples, vai no GitHub. No GitHub mesmo, direto. Mas, ou você pode corrigir diretamente e mandar um patch, melhor ainda. Fica né? à vontade. Mas aqui são os bugs da plataforma, ou seja, eu estou chamando essa API, ela diz que retorna 7, mas está retornando 7,5. Então, qual é o problema? Vocês colocam aqui, né? Isso, lembre-se de antes fazer uma busca, né, pessoal? Faça uma busca, de repente alguém já reportou esse bug, e você pode, inclusive, acompanhar o status de quando vai sair, se já foi submetido ou não. Exatamente. E se você achou um bug inédito, vamos brincar assim, você pode submeter ele. A gente agradece muito a colaboração de vocês. Exatamente. O que mais? Outro ponto muito importante aqui é o seguinte, nós temos... E o que acontece se você tiver... Se eu tiver uma dúvida, eu estou desenvolvendo, eu estou começando com games, eu estou meio perdido, estou meio travado, o que eu faço? Exatamente. Então, para isso, o melhor lugar para perguntar as suas dúvidas é no Stack Overflow, né? Então, se você for para o Stack Overflow, a gente tem um tag agora específico para o Google Play Games. Então, se você taguear a sua pergunta com esse tag, né, algum membro da nossa equipe aqui provavelmente vai ver num período muito pequeno, e se a gente souber responder, a gente vai responder, né? Então, só ir no Stack Overflow, essa aqui é a lista de todas as perguntas que estão tagueadas com o Google Play Games. E lembrando, se for de Android também, você pode taguear com Android, que também a equipe de Android também vai acabar vendo isso aí. Exatamente. E você pode ter a sua resposta mais rápida ainda. E além, claro, de toda a comunidade estar vendo aquilo lá, você pode ajudar um desenvolvedor no futuro que tiver a mesma dúvida que você. E é muito bom esse poder de colaboração aí. Exato. Então aqui é, por exemplo, a nossa lista de perguntas recentes no Stack Overflow sobre Google Play Games. Né? Então, obviamente, né, as tags não são exclusivas, então se tiver a ver com Google Play Games e Android, então você pode taguear com Android e Google Play Games, por exemplo. Né? Como a gente está vendo aqui na tela. Exatamente. Como vocês podem ver, a gente interage bastante, né? Esse aqui sou eu no Stack Overflow. A gente interage bastante aí com a comunidade, respondendo perguntas, parabéns, etc. O Bruno está muito bem, inclusive, de reputação. Tô com quanto? 2.400. 2.400. Bom, só para agora a gente terminar com uma demonstração, né? Esse aqui é um jogo web que a gente escreveu aqui só para demonstrar, né, como que funciona. Eu vou aumentar o volume aqui, ele tem sons bem retrô. Então, ele é um jogo no qual você tem que atirar em coisas, né? Você tem que atirar nessas coisinhas verdes que são alienígenas, que são malware, né? Você está protegendo um firewall, né? Então você tem que atirar nos vírus, só que você não pode atirar nos pacotes de dados, que são esses quadradinhos azuis. Esse jogo está live, então se vocês tiverem interesse em jogar, o endereço é esse aqui, ó, é btco-code, .apspot.com/firewall, então vocês podem jogar. À vontade, desde que vocês não batam meu high score. Senão o Bruno vai ser obrigado a ficar jogando no dia seguinte inteiro até bater. Exatamente. Mentira, na verdade. Eu já até saí do leaderboard desse, porque tem pessoas com scores absurdamente grandes aí. Então, se vocês forem aqui e clicarem em play, dá para jogar aqui justamente o jogo, né? Então, nota que é uma coisa super retrô. Muito bom, hein? Então, você tem que matar esses bichos, né? Efeitos especiais por George Lucas. Exatamente. Se você conseguir um combo, né? Se você conseguir... eu errei. Mas se você consegue fazer um combo de 12, eles todos se destroem. Então, aqui, se você deixar eles irem até ali, eles começam a destruir a sua firewall. Isso não é bom. Se você atirar por acidente num pacote de dados, também acontece. E agora eu morri. Que pena. Tem um easter egg, claro, porque nenhum jogo é completo sem um easter egg. Então, tem um easter egg aqui e você precisa descobrir como fazer ele. Então, observem esse easter egg. Fantástico, easter egg. Exatamente. Todo jogo tem que ter um easter egg. Sim, senão não seria o jogo. E agora eu estou prestes a perder de novo com um score de exatamente 1 ponto. Fantástico. Deu game over, your score is 1. Então, nota que aqui, por exemplo, tem os achievements, né? Se eu clico em achievements, aqui tem a lista de todos os achievements que eu consegui. Legal. Essa lista, então, na web, o que é interessante é o seguinte, no Android e no iOS, a gente tem interfaces built-in no sistema, você pode fazer uma chamada de método, você consegue mostrar uma tela de achievements. Na web a gente não tem, porque normalmente a experiência no jogo web é muito... E varia da plataforma que ele quer usar, claro. Exato. Então, esse aqui, por exemplo, eu escrevi o mesmo, mas é super fácil, porque você carrega os leaderboards, tem um callback e você calcula isso aqui. Não necessariamente tem que ser web, né? Você poderia fazer até um console seu mesmo e colocar isso. Pode jogar ali, faz um console, pode fazer um robô que joga jogos. Usa um Raspberry Pi, outros consoles, outras plataformas que você quiser. Esse aqui é a lista de leaderboards, né? Que aqui... Tem pessoas, inclusive, entrando ao vivo aí. A gente acabou de ver uma entrando aqui, é fantástico. Tá vendo? Então, a parte esquerda aqui é justamente aquela parte social, então são os meus amigos. E a parte direita é o leaderboard público, né? Então, normalmente, dá pra ver que eu tô na lista aqui dos meus amigos. Eu estou aqui, mas na lista de leaderboard público o menor já é 8.600 e eu estou bem abaixo disso, né? Vou ter que me esforçar daqui para frente. Que mais? Acho que, bom, aqui tem um botão sign in e sign out, né? Então você consegue fazer sign in através daqui, mas aqui eu já estou signed in, então não precisa fazer nada aqui. Isso.
E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tinha para falar hoje. Né? Acho que a ideia justamente era essa, né, Bruno? Fazer uma apresentação pessoal sobre o Google Play Games. Era um tema que vinham pedindo bastante lá no Brasil. Muito obrigado por ajudar-nos com essa apresentação. Acho que o pessoal vai aproveitar agora ter uma noção do que ele pode fazer com o Google Play Games e aí fiquem à vontade e destruam com suas ideias. Exatamente. Então, é isso, né? Que com leaderboards, com achievements, especialmente com real-time multiplayer, Cloud Save, você consegue dar uma experiência muito melhor para o usuário do seu jogo, né? E pelo menos assim, tudo bem que real-time multiplayer às vezes é difícil de implementar no jogo que não tem, mas Cloud Save, Achievement Leaderboard é super fácil, é só colocar. É só colocar tipo uma linha de código nos lugares certos e, sabe, não é tão difícil e você consegue justamente ter todo esse engajamento adicional com os seus jogadores, né? Que você não conseguiria sem isso, né? Então é isso aí. Então acho que o recado é esse. Sigam a gente no Plus. Deem uma olhada detalhada aqui na nossa documentação. Então, lembrando aqui o site, só voltando ao site principal, que é esse aqui, que é developersgoogle.com/games/services e tem tudo lá, né? É isso aí. Muito obrigado. Eu sou o Neto Marim. Eu sou o Bruno Oliveira. Até a próxima, pessoal. Até a próxima.